suas obras. Glória a A Deus. pregação dessa noite, a palavra que o Senhor nos revelou nesta noite é no mínimo uma dica para que eu e você vá e faça alguma coisa. Aleluia, Jesus. Só de falar isso aqui eu já estou Glória a sentindo Deus. o Senhor me Aleluia, tomando completamente. Eu sinto até os cabelos na cabeça arrupiando. Glória a Deus, Jesus. Então, alguém poderia até ler isso aqui e dizer que não tem nada a ver, mas eu te digo, com certeza, isso aqui é no mínimo uma dica para que você se levante do seu comodismo e vá fazer alguma coisa. Oh, glória. Porque aqui a palavra é clara em dizer que há quem está destinado à morte, há quem tem cambaleado para a matança. Ou seja, eu e você temos no mínimo, nesta noite, uma dica para que a gente faça alguma coisa por eles. E a palavra aqui, para quem quer entender um pouco melhor, está falando de pessoas que eu e você conhecem. Pessoas que, quem sabe, são vizinhos ou vizinhas nossas. Pessoas no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Em algum lugar tem pessoas que eu e você sabemos que têm se atolado a cada dia no submundo do crime. Pessoas que têm a cada dia se atolado no submundo da droga. Pessoas que têm a cada dia se atolado no submundo da prostituição. E são esses mesmos que estão destinados à morte. São esses mesmos que têm cambaleado para a matança a todos os dias. E eu e você hoje, nessa noite, falando um pouco mais pesado, estamos recebendo uma ordem de Deus, para que eu e você saia do nosso comodismo e vá fazer alguma coisa por essas almas. É no mínimo uma dica. É no mínimo uma dica para que eu e você deixe esses pensamentos de lado, dizendo que nada. Fulano já ouviu falar de Jesus até cansado, não vai para a igreja porque não quer nada com Jesus. Aqui nada, fulano já ouviu falar de Jesus várias vezes. Na verdade não larga a bebida porque não quer, porque não tem vergonha. Na verdade, Ciclano sabe que já perdeu muita coisa. Ele tem como exemplo o tio, o pai que perdeu a família. Agora ele está no mesmo lugar porque não tem vergonha. Se ele tivesse vergonha, então ele daria um jeito de procurar ter alguma coisa com Jesus, mas não quer nada com Jesus. Por isso está no alcoolismo, por isso está no tabagismo, por isso está no crack, na cocaína, na heroína, na prostituição. É porque não quer nada com Jesus. Até cristãos são atrevidos para falar esse tipo de coisa. Hoje mesmo alguém desceu da moto lá em frente à minha oficina e falou comigo assim: estou vendo que você vai levar a palavra, lembra de mim lá e ore por mim. E antes de eu falar alguma coisa, ela disse assim para mim: ah não, pode deixar, eu mesmo que tenho que fazer para mim, né? É cada um por si, né? Eu vou oferecer, eu não aceito essa palavra. Eu vou lá e com prazer orarei por você, por sua casa, por sua família. E por favor, quando você fizer a sua união de oração na sua casa, lembre-se de mim também, porque também eu sou uma responsabilidade sua, assim como você e outros mais são responsabilidade minha. Então não tem esse negócio que fulano não vai para a igreja porque não quer, fulano não larga droga, não larga o alcoolismo, é porque não tem vergonha, porque não quer nada com Jesus. Vamos lá que nós quer, mas eles não têm essa conversa não. A dica é muito simples: livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. E se um dia eu e você estivermos diante do Senhor, como todos estarão, naquele dia não adiantará dizer assim: ah, mas não soubemos. Não perceberá aquele que pesa os corações? E não saberá aquele que atenta para a sua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Nós temos talentos, ferramentas espirituais, dons. E não é à toa não. Ninguém sabe tocar teclado à toa. Ninguém sabe tocar uma guitarra, um violão, um baixo à toa. Ninguém sabe tocar uma bateria à toa. Ninguém sabe cantar à toa. Não é à toa que alguém sabe definir qual o registro de voz que ele vai usar na hora de ministrar os certo louvor. Se vai ser o registro de voz de peito, se vai ser o registro de voz de cabeça, que a pessoa consegue definir
isso aí. Não é à toa que alguém sabe ministrar uma palavra, não é à toa que alguém sabe fazer danças e coreografias, não é à toa que alguém sabe encenar, fazer teatros na obra de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: tomara que hoje Deus traga a sua palavra de forma tocada, cantada, falada, dançada e encenada, porque para quem não sabe, quando se toca um instrumento na casa do Senhor, ele está levando a palavra de forma tocada. Quando se canta, ele leva a palavra de forma cantada. Quando se prega, leva a palavra de forma falada. Quando ele faz um teatro, leva a palavra de forma encenada. E quando ele vem e dança ou faz uma coreografia, ele leva a palavra de forma dançada. No final, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos levando a palavra de Deus. Mas uma coisa que deve ser bem esclarecido para todos nós é o seguinte: é que todos nós fomos privilegiados pelo Senhor. Glória a Deus. Quando eu aprendi a tocar um instrumento, por mais simples que sejam os acordes, quando eu aprendi uma dança, por mais simples que sejam os passos, quando eu aprendi a ler uma palavra e ministrá-la, por mais simples que seja o versículo, quando alguém aprendeu a dançar, por mais simples que sejam os passos, quando alguém aprendeu a fazer um teatro, por mais simples que seja aquela peça, não foi à toa. O Senhor nos concedeu essa graça, esse favor merecido. E uma coisa é fato: fomos privilegiados. Há mais ou menos uns 4 anos que eu não participo de processos seletivos em empresa, porque o Senhor me deu a graça de montar a minha há 4 anos. Mas uma frase que eu sempre escutei nos processos seletivos é que é a seguinte: quando eu ou você adentra as portas de uma empresa e assume um cargo ali, alguém, um chefe, vem e diz assim: olha, você foi privilegiado, porque olha a fila lá fora, um monte de gente que gostaria de ocupar essa vaga, mas você foi o privilegiado. Mas entenda uma coisa: que todo privilégio é acompanhado de uma grande responsabilidade. Ou seja, faça o que você foi chamado para fazer, ou seu privilégio vai passar para outro, porque o privilégio é acompanhado de responsabilidade. Você não recebeu isso à toa. Ninguém aprendeu a tocar, cantar, falar e dançar à toa, ou ensinar à toa. Aprendemos porque fomos privilegiados pelo Senhor, mas temos uma grande responsabilidade. Então, toque louvores, cante louvores, pregue a palavra, faça o que Deus te chamou para fazer na obra dele, aqui ou onde ele te enviar, porque no mínimo ele nos deixou uma dica com esses versículos: livra os que estão destinados à morte. Meu Deus, aleluia. Quem está no alcoolismo não gostaria de continuar lá, não. Verdade. Quem está na prostituição não gostaria de continuar lá, não. Verdade. Quem está lá preso nas drogas não gostaria de continuar lá, não. Porque aqui vos fala um homem que há muitos anos atrás, logo quando eu me converti a Jesus, tinha mais ou menos uns 90 dias, eu me lembro que eu cheguei na porta da simples, humilde casa da minha mãe, escorei ali no umbral da porta e fiquei com a cabeça encostada ali, calado, porque aqui assim em mim estava cheio de lágrimas, mas a minha mãe não aguentando ver eu tão calado e tão quieto e com medo de eu voltar para trás, ela falou comigo assim: o que você tem, meu filho? Eu falei: mãe, eu estou doido para fumar, eu quero fumar. E ela disse: mas você não pode, você tem que pedir Jesus. Mas eu não aguento, eu quero fumar, eu não estou aguentando. E naquela hora eu disparei a chorar, e chorava, e chorava, inconsolavelmente eu chorava, porque eu era extremamente viciado, eu queria parar de qualquer maneira, mas estava difícil demais. Eu já perdi, eu vendi um carro uma vez, e para receber por semana, e toda semana, fielmente, sexta-feira, o rapaz me pagava, fielmente, nunca faltou, direitinho, e todo o dinheiro que eu recebi foi tudo para o álcool e para as drogas, todo, bebi o dinheiro todo daquele carro. Eu já perdi moto, já perdi um monte de coisas,
Eu vendia as roupas todas que eu tinha de marca, tênis, boné. Eu sempre trabalhei com oficina, então eu sempre ganhei dinheiro. Com 16 anos de idade, eu era um pintor de alto nível. Eu pintava carro e eu podia ser levado para a Fiat com 16 anos para pintar lá e dar show em muitos pintores que tinham 30 e tantos anos. Com 16 anos, eu pintava carro ali em Venda Nova. Eu era pintor por motivo de Venda Nova ali. Eu era muito bom aos 16 anos. Eu sempre ganhava dinheiro. Guarda-roupa lotado de tênis e roupa tudo de marca. Mas quando eu estava doido para fumar e beber e não tinha dinheiro, eu vendia tudo. E quando eu andava pela rua, tinha um colega meu que uma vez me viu, ele até faleceu, me viu a uns 300 metros de distância, e quando eu cheguei perto dele, ele me disse assim: nossa, eu pensei que até nisso o nosso bairro já tinha evoluído. Eu disse: como assim? Não entendi. Eu pensei que a evolução já tinha chegado no nosso bairro, porque quando eu vi você andando lá de baixo até aqui, eu não te reconheci. Disse assim: moça, até aqui no Nova Pampulha já tem mendigo. Só para você ver o nível que eu cheguei. E não foi porque eu gostava ou porque eu queria, não, porque eu era viciado. Eu precisava de pessoas que me ajudassem a chegar até Jesus. Há muitos anos atrás eu lembro que a minha mãezinha, que teve aqui no último culto que eu tive aqui com vocês, há muitos anos atrás ela falou assim: não vou mais orar pelo Júlio, porque eu estou cansado. Todos os dias ele fala que vai parar, mas no outro dia ele é muito pior do que ele era um dia antes. Até que então Jesus, um dia, eu passando em frente à igreja Assembleia de Deus, na época tinha uma mocidade de uns 60 membros mais ou menos, moças e rapazes, cantando um louvor lá da Vanilda de Paula, e eu passei assim, imagina, eu tinha cabelo grande, passei de cabelo grande e ouvindo aquele louvor, eu parei e vi aquele coral da mocidade cantando, e eles cantando, e eu ainda estava meio louco. Eu escutei aquilo, mas eu disse: é isso que eu quero para mim, é ali que eu vou ficar. Eu vou para mim. No outro dia eu cortei o cabelo e nunca mais eu saí da igreja. Glória a Deus. Quando eu e você toca, canta, fala sobre a palavra, dança ou fazem teatro sobre a palavra de Deus, nós estamos nesse momento abrindo as portas da salvação para alguém. Todas as vezes que a palavra é pregada, as portas da salvação são abertas para alguém. E essa dica de livra os que estão destinados à morte, salva os que cambaleiam para a matança, é para que eu e você dê lugar para Ele, para o Senhor, para que Ele nos use, para que assim almas sejam atraídas até Ele. Então o conselho para você é: continue tocando, continue cantando, continue pregando, continue dançando, continue fazendo as suas coreografias, continue fazendo os seus teatros, continue cooperando, continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor, para que Ele continue te usando para atrair essas almas que estão sendo destinadas à morte, cambaleando para a matança, para que Deus continue te usando para atraí-las até Ele. Mas quantas pessoas não já pararam de tocar, cantar, falar e dançar sobre a palavra de Deus? E quando são questionadas a respeito, dizem que as coisas ficaram difíceis uma hora ou outra e eu tive que me distanciar da obra. E agora ele, como se não tivesse uma responsabilidade e sim só um privilégio, não toca mais. Não canta, não prega, não dança, não faz teatro, não coopera mais na obra de Deus. Não é mais um instrumento que é usado para atrair as almas a Deus. O mesmo dá para nós a impressão de que ele pensa que é só um privilegiado e que não tem nenhuma responsabilidade. Porque se ele pensasse que além de privilegiado, ele também tem uma responsabilidade, talvez ele não se importaria com os problemas que vieram até ele, fazendo com que ele simplesmente estacionasse diante de Deus. Mas a maioria de nós só pensa que é privilegiado, mas nem pense que você é só privilegiado, porque você também tem uma grande responsabilidade sobre os ombros. Você não está aqui à toa, você não faz o que você sabe fazer à toa, mas sim porque Deus pretende continuar te usando até o fim dos seus dias como um instrumento para atrair almas até Ele. E nós ficamos muitas das vezes como vasos emborcados, nos recusando
a deixar com que o nosso Senhor coloque em nós aquilo que Ele quiser colocar. Aqui eu não estou vendo nenhum, mas como, por exemplo, um vaso que tem um buquê de rosas dentro dele. Ele não escolheu ter aquele buquê de rosas dentro dele. Mas ele tem um senhor ou uma senhora que decidiu que aquele buquê de rosas ia ficar dentro dele. Glória a Deus. É como um vaso que está ao lado esquerdo de uma determinada parte da casa ou do templo. Ele não escolheu ficar daquele lado esquerdo. Assim como o que estiver do lado direito, ele não escolheu estar do lado direito. Mas ele tem um senhor ou uma senhora que determinou que um ficaria do lado esquerdo e o outro ficaria do lado direito. Já entendeu o que Deus está te dizendo? Não importa se está difícil, é aí que Deus te pôs. Glória a Deus. Deus. Não importa se você está achando que é pesado demais. Foi sobre você que Deus pôs essa responsabilidade. Glória a Deus. É isso que Deus está te dizendo. Ou você pensa que todo mundo que vem aqui, que prega, que toca, que canta, que dança, que faz teatro, não tem problema nenhum dentro de casa? Ou você pensa que todo mundo que vem aqui, que apacenta o rebanho, que coopera na obra, não tem nenhum problema no trabalho ou com a sua família? Ou você pensa que todo mundo que vem aqui, que canta com um belo sorriso no rosto, que toca com um belo sorriso no rosto, não está enfrentando um problema, quem sabe, sério no seu casamento? Ou você pensa que qualquer pessoa que vem aqui e com um sorriso lindo e com aquela expressão de alegria, não tem nenhum tipo de problema de enfermidade? A vida é dura para todo mundo, meu amado. Aleluia. A vida é dura para todo mundo, minha querida. Então levante do seu lugar, sacode a poeira e continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque é no mínimo uma dica. Porque o que lemos é no mínimo uma dica. Para que eu e você faça alguma coisa por aquela moça que está trabalhando como garota de programa. É no mínimo uma dica para que eu e você faça alguma coisa por aquele homem que está preso no alcoolismo. Verdade. É para que no mínimo eu e você faça alguma coisa para aquele filho ou para aquela filha que está preso na cocaína, na heroína, na maconha, no crack ou em outro tipo de entorpecente. É para que no mínimo eu e você faça alguma coisa por aquele que está no submundo do crime. Verdade, Pai. Hoje eu tive o desprazer. A rua lá onde eu moro aqui, algumas pessoas conhecem e sabem que já foi taxada ou que é taxada como a pior rua da cidade de Vespasiano. Quando pessoas vão lá fazer avaliação de imóvel, eu ouvi um dia um avalista avaliando um imóvel ao lado da minha casa, uma casa muito boa. Quando ele saiu lá fora, ele falou com a moça assim: nós não nos interessamos por esse imóvel. E ela disse: por quê? Você não já disse que é um imóvel muito bom? Então, sim, muito bom. Mas só que a localidade, minha querida, quando você digita lá sobre a rua, logo aparece alta perigosidade. Então, é uma rua complicada. Hoje eu tive o desprazer de ver um rapaz com a testa rachada, sangrando no meio da rua, porque a turma lá da biqueira deu um couro nele. Aí alguém poderia até ficar, não fazer o que? Não quer nada com Jesus. Aí acontece isso aí mesmo. Por isso que está nessa situação, mas não é não. Eu tenho certeza que ele não gostaria de apanhar. Eu tenho certeza que ele gostaria de não depender daquela droga. Mas você já viu uma pessoa sofrendo demais da conta porque está sem a sua droga, sem o seu álcool, sem o seu cigarro? Eu chorei, foi muito, porque eu queria muito fumar. Sonhava que eu estava fumando. Então não é à toa que a pessoa está presa. Mas se pensamentos como de muita gente continuar se bandeando para esse lado de que é porque ele não quer nada com Jesus, é porque ela não quer nada com Jesus, simplesmente a obra de Deus também não vai crescer em número de almas salvas para o reino de Deus. A obra de Deus, para que cresça em número de almas salvas para o reino de Deus, eu e você temos que entender, é nossa responsabilidade, depois de termos sido privilegiados com talentos espirituais, é nossa responsabilidade deixar com que Deus, através das nossas vidas, por meio do talento que Ele nos deu, que Ele nos use para atrair essas almas até o Senhor, para que elas parem de sofrer e
Esse rapaz é filho de uma mulher que é minha amiga desde os 13 anos de idade. Eu ouvi um dia ela dizendo assim: todo mundo fica falando comigo, não dá comida para ele não dá nada para ele beber não, deixa ele se virar, porque aí ele vai perceber que a coisa está feia e vai sair das drogas e vai sair do crime. Aí eu disse para ela: aí você com certeza não escutou. Aí ela disse assim para mim: não, eu estou cansada, eu já escutei isso aí e está certo, vou largar para lá, não vou dar comida, não vou dar nada para beber, eles se virem para a rua fora. Aí sim, quem sabe, ele sai do meio disso. Sabe o que eu fiz? Falei: ô fulano, chega aí, quer um café? Ele: sério? Falei: sério, fiz café, eu faço café na minha casa, meu café é bom. Glória a Deus. Aí minha sobrinha confirmando lá: o café é bom. Aí ele: então eu quero. Falei: você quer um pão também? Ele: você vai me dar um pão, vou te dar um café, vou te dar o pão, se você quiser leite. Não, o café é puro que eu gosto. Fui lá dentro, busquei um pão, cortei, passei manteiga, levei lá na rua e dei para ele. Quando ela olhou lá de cima, os olhos dela encheu de lágrimas, ela falou: seu Júlio, muito obrigado. Glória a Deus. Eu fico emocionado com esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque eu estive lá. Glória a Deus. Então não vem com essa conversa fiada dizendo que é porque ele não quer nada com Jesus, que não é nada disso não, é extremamente dependente daquilo ali, extremamente. É eu e você que precisamos de melhorar como cristão, para que as pessoas decidam querer ser igual a nós. Aleluia. Aí agora sabe o que aquela mãe está fazendo? Nem que seja na cordinha, ela desce a comida e dá para ele. Glória a Deus. Ela desce com o pão e dá para ele. Desce e dá para ele o café todos os dias. Tem esse negócio de desistir de fulano não. Enquanto nós estivermos aqui, vamos acreditar. Eles vão se render aos pés do Jesus. Uma outra coisa que aconteceu isso lá na minha igreja. Teve um culto lá e umas pessoas reconciliaram-se com Jesus. Aí eu fiquei todo feliz, aleluia, glória a Deus. Aí talvez ele se arrependeu na hora, talvez ele conseguiu naquela hora se arrepender, pedir a Deus perdão e o Senhor o perdoou. Aí sabe o que Deus me deu a graça de poder falar? Agora todo mundo que está aqui, ó, tem um monte de gente da família dele e aqui tem um monte de gente do crime, porque eu conheço todo mundo aqui. Está cheio de gente do crime aqui, mas quero te falar o seguinte: talvez ele se arrependeu, Jesus o perdoou e ele vai estar onde muitos evangélicos não acreditam, mas talvez ele vai estar até já no lugar de descanso. Mas o que Deus quer que eu te diga é o seguinte: que a sua passagem para o paraíso não precisa ser tão sofrida quanto a dele. Verdade. Olha que palavra! Glória a Deus. Eu acredito que talvez ele na hora arrependeu, gritando, tomando tiro, dizendo: me perdoa, e quem sabe o Senhor salvou a alma dele naquela hora. Aí a passagem dele para o paraíso foi dolorosa, porque olha a quantidade de tiro que esse mundo tomou. Deve ter doído e sofreu demais da conta antes de morrer. Ou seja, ele teve uma passagem para o paraíso dolorosíssima. Mas a sua passagem, que hoje tem a oportunidade de ouvir essa palavra, pode ser mais tranquila, não precisa ser sofrida desse jeito. Ou seja, você ainda pode aceitar Jesus antes que isso aconteça com você. E você pode simplesmente entregar-se a Jesus antes que isso aconteça com você. E a sua passagem para o paraíso não precisa de ser sofrida assim como a dele foi. Eu fui depois pregar lá para o lado da Serra do Cipó, no rio lá, no batismo. E eu pregando, eu reparei que tinha uma multidão lá do outro lado de churrasco, de festança, e nós aqui. Só que aquela multidão abandonou o churrasco, abandonou a cervejada, tudo, e veio todo mundo para cá. Glória a Deus. Aí, só de lembrar, eu dá vontade até de chorar. Juntou todo mundo, veio para cá, e eu lá dentro do rio, ministrando a palavra. Eu lembro que eu estava falando sobre Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Efrateus de Belém de Judá. E aí eu ministrando a palavra e a turma descendo das águas chorando e tal. Depois, quando terminou o batismo, quando eu saio dentro da água, o pai do rapaz me abraça. Oh, glória. O pai do rapaz que foi morto daquele jeito me abraça e fala assim: pastor, muito obrigado pelaquela palavra.
eu e a minha família estava doido para te encontrar, para te agradecer Glória a por Deus. aquela palavra de bom, que talvez aquilo aconteceu, que talvez ele naquela hora se arrependeu, naquele momento de dor, teve uma passagem dolorosa, mas quem sabe eu vou encontrar com meu filho lá no paraíso. E ele me disse assim, a passagem dele, aqui que o Senhor falou, a passagem dele para o paraíso foi muito doída, porque ele escutou tanto a gente, mas nunca tomou atitude para mudar. Mas a nossa pode ser uma passagem mais tranquila, né, pastor? Eu guardei aquela palavra, era o meu filho que estava ali naquele caixão, era o meu filho que estava todo fuzilado. Eu sei que ele fez muita coisa errada, que ele plantou tudo aquilo ali que ele sofreu, mas é meu filho. Mas ainda bem que o Senhor trouxe aquela palavra, que talvez no último instante ele se lembrou de tudo que eu e a mãe dele falou com ele, de tudo que os irmãos dele falaram com ele, e dolorosamente ele pode estar lá no paraíso. E a nossa passagem, como o Senhor disse, não precisa de ser com tanto sofrimento assim. Naquele dia eu permiti, hoje eu estou permitindo, e em nome de Jesus, não pense você que eu não tenho problema, não, que eu tenho problema, que talvez se eu te contar, você vai falar assim, como é que você ainda prega? Como é que você consegue ter mensagens assim ainda? Se eu te contar, eu tenho problemas. Então não pense você que eu estou pregando essa palavra porque eu não tenho problema, não, eu tenho, e não é pouco. Problemas que me fazem até às vezes duvidar que eu vou continuar sendo cristão até que Jesus volte. Mas eu estou determinado. Em nome de Jesus, eu vou continuar atendendo essa dica, livrando os que estão destinados à morte, salvando os que cambaleiam para a matança, permitindo-me ser um instrumento nas mãos do Senhor, para atrair essas almas até o Senhor.